E no programa de hoje, com a Adriana da Carmelo Comercial, que já está aqui do meu lado, a gente vai falar sobre diversos assuntos. Por exemplo, Dri. Henry, eu tava pensando, a gente podia falar de máquinas circulares. Legal. Que tipo de tecido elas produzem, quais são as características e aplicações nesse mercado. A gente pode falar de meias, o que você acha? Fitness, sem costura, roupas funcionais. Vamos falar do ONDM também, que a gente vai estar junto lá? Vamos falar do que a gente espera também para o mercado têxtil. Não, mas segura, não vamos entregar tudo, porque o pessoal precisa assistir. Então fica aí com a gente, que o programa de hoje tá show. Agora eu fiquei doce, igual caramelo. Hoje o texto show é com a Adriana da Carmelo. Agora eu fiquei doce, igual caramelo. Hoje o texto show é com a Adriana da Carmelo. Que vergonha você me faz passar, Enzo. Não, que trocadilho. Foi bom o trocadilho. Foi bom, Dri? Foi. Começamos bem? Aprovado, começamos. Isso que você elogiou a música, né? E olha que... Desculpa. Não, imagina. Não, adorei. Ai, meu Deus. E vocês, bem-vindos a mais um Têxtil Show, programa para o setor têxtil, de confecção e moda. Lembrando que toda quinta-feira tem programa novo, então se inscreve aí no canal, dá aquela curtida para ajudar a gente e ative o sininho para ser lembrado, que toda quinta-feira tem programa novo. Hoje eu tô aqui com a Adriana da Carmelo e a gente vai falar sobre teares, máquinas circulares, vamos falar sobre o ONDM, então fica aí com a gente até o final, que o programa tá show. Dri, super bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, Henry, o Foi convite. bem tratada? Fui, levou uma bronca muito. Logo no começo? Nossa, tava chegando, boa tarde, silêncio! Foi o Ronaldo, viu? Eu queria entregar, mas foi o Ronaldo. Mas no resto tudo bem? Tudo ótimo, maquiagem... adorei a maquiagem, tô me sentindo assim uma estrela de Hollywood. Show, Dri, obrigado, bem-vinda mesmo. Eu que agradeço o convite. Prazer receber você aqui depois de tanto tempo, né? É verdade, faz tempo que a gente tá programando, né? Sim. E hoje a gente vai falar sobre... Primeiro assim, eu queria perguntar para você de cara, o que são as máquinas circulares e como é que elas estão presentes no setor têxtil? Então, máquinas circulares, elas são teares de produção de tecido de malha por trama. Por que elas são, a gente chama de circular? Porque existe a retilínea e a circular. Qual que é a diferença? Então, a diferença é a seguinte, na circular existe um cilindro onde as agulhas são dispostas na vertical dentro desse cilindro e conforme o cilindro vai girando, o fio vai passando dentro da agulha e vai formando a laçada, que é o elemento fundamental do tricô. Tá. Então, ele vai formando laçadas sucessivas, que a gente chama de carreira de malha, né? Então, ele forma tanto na vertical, as laçadas, né? Entrelaçadas, laçadas entrelaçadas, quanto na horizontal também, né? E aí faz a malha por trama. Entendi. E quais os tipos de produtos que a gente produz em máquinas como essa? Olha, Henry, tem uma aplicação muito variada. Não é à toa que essas máquinas são as mais comuns e as mais populares na indústria têxtil. Então, você tem aplicações no vestuário, no agroindustrial, cama, mesa e banho, indústria alimentícia, pesqueira, porque o tecido de malha, ele tem características que fazem ele ter uma aceitabilidade muito grande, né? Tá. Então, ele tem flexibilidade, tem elasticidade, porosidade, que são propriedades muito importantes, né? Porque dão conforto, dão bem-estar e você consegue aplicar em todos esses segmentos. Entendi. Só de curiosidade, eu tô vendo uma caixinha aí. Ah, então, esse aqui é um presente que eu trouxe para você. Sério, Dri? Claro, né? Pelo convite que você me fez. A gente está chegando no final do ano, né? Amigo secreto, não poderia deixar de trazer um presente para você. Sério, Dri? Espero que você goste, Ó, viu? fica a dica aí pros convidados que vêm aqui, tá vendo? Tô sendo uma... Só um presente pra ele. Não, mas fica a dica aí para você que vem no Têxtil Show. Sempre bom trazer um presentinho, né? Quem sabe? Né? E... Mas não, Pra ser bem tratada, né? Ser bem tratada, né? Faz parte. Olha só, uma meia. Uma meia, um par de meias. Nossa, que legal, né? Eu disse, que bom que só veio presente pro apresentador. Legal. Muito legal. Quero muito... ver você usando, hein? Claro, adorei. Quero ver. Adorei. Né, sério, obrigado.
Mas eu imagino que isso tem a ver com o que a gente estava falando. A meia também é produzida no tear? Sim, então, a gente tem teares circulares de diferentes diâmetros, Vou deixar né? aqui, tá? O mais conhecido é o tear de grande diâmetro para fazer tecido, né? Aquele tecido grande de rolo que depois vai ser beneficiado, vai ser confeccionado para virar roupa. Mas a gente tem os teares de pequeno diâmetro, que vai de 3, mais ou menos 3,5 a 5 polegadas, que eles servem para produzir meias, né? Então, a gente tem esse tear de pequeno diâmetro e a gente tem teares também de médio diâmetro, por exemplo, como nas máquinas de roupa sem costura, que varia de 11 a 22 polegadas de diâmetro. Lembrando que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Né? Então, conforme o diâmetro, você imagina, vai sair um tubo de malha, uma estrutura tubular. Entendi. Agora, investimento num equipamento desse, numa máquina desse, não deve ser pouco, né? Não, na verdade, eu não acho que é um investimento caro. Por quê? Porque a máquina ela é de alta produção. Para você ter uma ideia, uma máquina de produção de meias, ela faz, trabalhando 24 horas, 400 pares dia. Então, a gente tem um jargão que a gente usa que praticamente ela cospe meia. Então, o retorno é muito rápido, né? E meia é um produto que todo mundo usa. Sim. Né? É um produto que todo mundo usa e você pode trabalhar muitos nichos, né? Hoje você tem aquelas meias muito desenhadas, divertidas, de skatista. De monte de desenho. E outra vantagem muito grande que eu vejo é ela ser totalmente automatizada. É um dos únicos produtos têxteis que a máquina já faz o produto completo. Você não precisa de nenhum processo anterior, nem processo posterior. Entendi. Então já faz o produto prontinho, se você quiser, para mandar para a prateleira. Mas em que momento da empresa vale a pena investir um equipamento desse? Olha, fala assim, quantidade de produção, a partir de quantas peças que vale a pena esse investimento? Olha, não tem uma regra, né? Não tem uma regra. A gente, se você pode ou começar só com fabricando meias, ou você pode ter uma confecção de artigo esportivo, por exemplo, que você queira adicionar esse produto no seu portfólio, né? Não tem uma regra, você pode começar com uma máquina, né? É claro que o interessante é você ter mais máquinas para dar escala e você retornar mais rápido o investimento. Mas olha, no Brasil a gente tem de tudo. Pessoas que têm 2 máquinas, pessoas que têm 10, Mas pessoas a mesma que têm máquina, 1.000. Adri, faz vários tipos de produto, é isso? Ou existe uma máquina específica para cada produto? Não, é assim, a gente divide mais ou menos nos diâmetros. Então, você tem... porque o diâmetro, ele te dá uma limitação de tamanho. Então, a gente divide, né? Entre a Lonati, que é a maior fabricante de máquinas de meia do mundo, né, e que a gente representa, ela tem uns 80 modelos de máquinas. Tá. Mas que a gente venda realmente, por exemplo, no Brasil, são uns 3, 4. Tá? Então, a gente separa assim, máquinas com diâmetro de 3,5 para fazer meia de bebê, meia infantil, até um determinado tamanho. Depois a gente tem as máquinas mais populares, que são de diâmetro 3 e 3/4, que você vai fazer toda a linha de meia feminina, desde o adolescente até o adulto, né? Então, você pega ali do 26 até o 42, né? Então, você vai fazer meia feminina, sapatilha, meia 3/4, meia masculina social. Então, a vantagem é essa, você tem uma máquina meia esportiva, meia toalhada, meia malha lisa. Então, a vantagem é essa, você tem um equipamento muito versátil, que você consegue fabricar vários tipos de produto, né? Qual que é a capacitação que um profissional precisa para operar uma máquina dessas? E um profissional opera mais de uma ao mesmo tempo? Sim, um profissional opera mais de uma. Normalmente aqui a gente fala, se a máquina tem muita troca de produto, você tem um profissional para 10 máquinas, né? Sério? Mas se você pensar, por exemplo, lá na China, que não se troca muito o produto, né? Você tem, às vezes, um operador para 70 máquinas, para você ver a diferença. E qual outra pergunta mais?
E qual a capacitação que o profissional precisa ter para operar uma máquina na dessa? verdade, é assim, é desejável, né, que o profissional ele tenha algum conhecimento em malharia, tenha alguma formação em técnico têxtil, por exemplo, de mecânica. Mas a gente sabe que tem um gargalo muito grande de capacitação de mão de obra no Brasil. Então, o que acontece? Normalmente as empresas pegam pessoas assim, às vezes até só com segundo grau, que não tem conhecimento nenhum e treinam. Sim. E aí vai depender muito do indivíduo, da habilidade dele absorver esse conhecimento, dele levar jeito para a coisa, porque você sabe, né, Henri, tem que gostar também de chão de fábrica, né? Sim. Tem essa questão. Então, Por falar em chão de fábrica, qual o tamanho de uma máquina dessa, assim? Só para ter uma noção do espaço que a gente precisa ter na fábrica. Muito pouco, pouco. Se você pensar 2 por 2, assim, 2 metros por 2 metros, você já coloca uma maquininha lá, já sai trabalhando. É muito compacta, né? E o tempo de produção, assim, ela pode virar à noite trabalhando sem É problema preferível que ela vire, que ela trabalhe 24 horas. Essas máquinas, elas são feitas, né? Elas são feitas para durar, assim, uns 30 anos e trabalhar direto. Realmente, Entendi. A tecnologia italiana, a gente imagina. Então, não tem nenhuma limitação ou restrição de tempo, não. Ao contrário, quanto mais ela trabalhar, melhor. Agora, vocês como representantes, né? Vocês representam a Lonat, é isso? Isso, a gente representa o grupo, né? Tá. Vocês dão suporte ao cliente, dão treinamento ao funcionário? Como é que funciona isso Sim, daí? a gente dá todo o suporte, a gente faz um trabalho de planejamento de montagem de uma planta fabril, por exemplo, de meia, para quem já não é cliente, né? Tá. Então a gente faz toda a assessoria, como que é o layout, quais os equipamentos que precisam, Tá. qual a matéria-prima usada, os tempos, a gente dá assistência também. Assistência treinamento técnica, pro operador também? O treinamento, isso já faz parte. Assim Tá. que o cliente, a empresa adquire o maquinário, a gente já prevê lá um tempo considerável de treinamento, que é o que eu te falei, né? Que às vezes pode durar, para empresas que já são fabricantes, dura menos, né? Que a gente faz a montagem, dá o start e também o treinamento. Quando ela necessita. Quando ela está começando, a primeira máquina está entrando agora nesse mercado, então a gente prevê aí uns 4 meses, a gente está sempre acompanhando o cliente, perto do cliente, para entender as necessidades e apresentar soluções. Essas máquinas são todas italianas? São todas italianas, feitas na Itália, né? Do pedido à entrega, quanto tempo? Do pedido da máquina à entrega, por exemplo? Hoje, assim, normalmente são 60 dias, né? 60 dias para fabricar e 30 dias para embarcar. Mesmo 30 agora? dias, Mesmo desculpa, agora nessa... viajando, né? 30 dias viajando. Tá. Não, agora, para você ver como tá essa cadeia global de fornecimento, tá levando 6 meses para entrega da máquina. Sério? De tanta produção, tanta demanda que existe. É isso que eu ia falar, porque apesar do que a gente passou, né, estamos no fim, mas ainda não terminamos, a indústria não parou, né? Não, a indústria não parou e agora, assim, você teve um desarranjo, né, entre oferta e demanda. Então, as empresas ficaram um tempo paradas e agora parece que houve um boom no consumo. Então, está todo mundo atrás de maquinário para poder atender essa demanda, né, que ficou reprimida. Entendi. E o mundo inteiro. Então, para você ter uma ideia, a Turquia, que é um dos maiores produtores, China, e a gente aqui também está sofrendo, né? Vocês só atendem Brasil? Só o Brasil. Odri, vocês foram responsáveis pela introdução do sem costura no Brasil, né? Explica pra gente o que é essa tecnologia e em quais os tipos de produtos que isso já é possível. Então, a tecnologia do sem costura, ela foi desenvolvida pela Santoni, que entrou para fazer parte do grupo, né, Lonat, em 1988. Uma pessoa chamada Eliezer Peleg, ele percebeu que ele podia tecer o colante com as pernas, né, de uma meia calça, e aumentando o diâmetro e usando a tecnologia do jacquard, ele poderia aplicar isso para a roupa de underwear.
roupa íntima, Tá. né? Ele levou essa ideia para várias empresas, né, de tecnologia. Naquela época era 1990 por aí, e ninguém encampou, ninguém quis abraçar. Mas a Lonati, né, por meio da Santoni, acabou gostando, se interessando por essa ideia e delegou então para a Santoni desenvolver essa tecnologia e comercializar. No final dos anos 90, ela foi lançada oficialmente, né, ao mundo, e para fazer roupas sem costura para moda íntima. Tá. Ela teve muito boa aceitação, né, entre grandes marcas, por exemplo, Wolford, Calcedônia, e aí começou a se expandir pelo mundo, né? Começou a se expandir porque se trata de uma produção muito enxuta. E hoje ela atende não só, aí a Santoni ampliou a linha de máquinas não só para atender o mercado de underwear, mas também esportivo, Fitness, medical, casual, moda Tá. praia. E o que é a tecnologia? É, de novo, um tear circular, só que ele é de diâmetro médio, né? Ele tem de 11 a 22 polegadas, aí depende do tamanho que você quer fazer, com 8 alimentadores, e ele faz uma estrutura tubular já semi-acabada. Então ele tece como se fosse uma estrutura, você pensa em 3D, uma roupa 3D. Quando você fala, por exemplo, uma camiseta, dando um exemplo, aqui, por exemplo, essa minha polo tem costura aqui do lado, certo? Sim. Nessa máquina, na verdade, ela não tem essas costuras. Ela já vai fazer a estrutura em tubular, né? Sem costuras nas laterais. E dentro desse tubo, você consegue fazer, você consegue usar muito recurso de malha, muitos pontos de malha. Então você consegue, por exemplo, hoje a gente divide em monofrontura e dupla frontura. Então todos os pontos de malha de malha que a gente fala meia malha, né, que é monofrontura, ou seja, só tem um cilindro, ela pode fazer. Então canelado, malha lisa, ponto piquê, isso junto com transparências, jacar, listras, ou seja, é uma máquina muito versátil que tem nela incorporado muitos recursos. Entendi. É por isso que ela ela é tão bem recebida pelo mercado, porque com uma mesma máquina você pode atuar em vários segmentos. Sim. Né? Então é uma máquina circular, né? E ela vai fazer essa estrutura, e como ela tem praticamente já tece a roupa semi-acabada, ela dispensa várias etapas do processo tradicional de confecção. Então você não tem aquele trabalho de fazer modelagem, de fazer encaixe, de fazer o corte, você elimina isso, né? Entendi. Porque no processo tradicional, você vai fazer a malha no tecido grande para depois cortar, modelar isso, e cortar. Lá não, você já vai pensar na malha já praticamente pronta e vai ter um mínimo ali de corte e costura. Mas como é que é feita essa modelagem? Eu não entendi, então. Então, você tem um software da Tá. máquina, e aí o que acontece? Você pode desenhar ponto a ponto. Então, você vai decidir o que cada agulha, cada mecanismo da máquina vai fazer, que Tá. ponto ela vai fazer, se você quer uma malha inteira, se você quer Tá. uma malha retida, uma transparência. Mas daí você já coloca as medidas, tudo, nesse software. Sim, aí você tem, por exemplo, cada diâmetro, né? Você consegue fazer 2 tamanhos. Então você tem uma margem para você trabalhar. Tá. Aí dentro desse diâmetro, desse tubo, você vai decidir a modelagem, né? Você vai decidir a modelagem, você vai decidir onde você quer que corte, você vai decidir onde você quer que tenha mais compressão, onde você quer que tenha o desenho, o logo, onde você quer a compressão. Então, é uma máquina muito versátil, né? Por exemplo, vou citar agora que a gente teve na pandemia, né? Os clientes, quando o comércio foi fechado, né? Eles ficaram, né? E agora? O que eu vou produzir, né? O que eu vou fazer? Eles passaram a produzir máscaras. Então, se você super for versátil observar, as máquinas, as empresas ficaram rodando com um produto de máscara, ou seja, em primeiro momento elas doaram e depois já começaram a comercializar.
Então, essa é uma tecnologia que permite essa adaptação, né? Diferente de você ter aquele sistema tradicional, é just in time mesmo. Entendi. Como é que você vê a evolução dessas máquinas de meias, né, e essa automação? Olha, de meias evoluiu muito, né? Se a gente pensar que foi inventado, acho que o primeiro tear, né, mecanizado lá no século XVIII até hoje, elas evoluíram muito, né? Porque era mecanizado, mas não era eletrônico. Então, elas, né, foram avançando, né, tecnologicamente, e uma das principais responsáveis, acho que a principal responsável por esse avanço, até hoje a gente tem uma máquina que faz todos os vários tipos de meia, com inúmeros desenhos, cores, é a Lonati. Né? Tá. Por isso que ela é líder no mercado, porque ela nunca se acomodou, ela tem isso no DNA dela. Perfeito. Ela incorporou várias tecnologias, não só pensando no fabricante, né? Em automatizar todo esse processo sem que tenha praticamente o mínimo de intervenção humana, mas também nas demandas do mercado consumidor. Entendi. Então, evoluiu assim, hoje é você colocar a máquina, colocar fio, fazer o programa e sair produzindo. Deixar ela lá, trabalhando a noite inteira e bora produzir. Exato. Rodrigo, você é a segunda geração lá na Carmelo, né? Da empresa. O que você trouxe de novidade, né? O que mudou nessas... Você está há quanto tempo lá? Eu tô desde 2013. 2013. Como era e o que você trouxe de inovação? Como é que é hoje? Olha, a Carmelo, bom, ela começou com meu pai e a minha mãe, né? Então, uma empresa bem tradicional, uma empresa consolidada, né? O que eu acho é assim, eu e o meu irmão, a gente teve fábrica de meias, né? Durante muitos anos. É mesmo? Então, quando a gente fez essa transição para Carmelo... Essa aqui estava no estoque lá? Tava. Essa daí era uma das Sobrou, xodós, né? xodós. Tá, entendi. Então, quando a gente fez essa transição, é bom porque dá uma oxigenada, né? Eu, por exemplo, a minha formação é advogada. Então, eu já entrei, na verdade, na parte burocrática, né? Tá. Da coisa, né? Então, eu já entro para corrigir tudo que não está muito, né? Aquela chata. E a gente trouxe essa visão, porque a gente sabe dos problemas que as indústrias, né, as empresas enfrentam, né? Então, a gente trouxe para a Carmelo, assim, além de estreitar o relacionamento com o cliente, algumas soluções, como, por exemplo, a gente não tinha laboratório eletrônico para conserto de placas, a gente acompanha o cliente, está sempre perto do cliente, vendo se ele está precisando de alguma coisa, se tem alguma novidade lá de fora, a gente imediatamente divulga. Perfeito. A gente dá o treinamento, enfim, né, Henri, você sabe que parceria é relacionamento, lógico, então a gente procura estar realmente vendo as necessidades do cliente e tentando suprir essas necessidades. E a parte de comunicação, que eu sei que você está ativa aí nas redes sociais. Essa foi uma coisa que eu acho que eu agreguei, né? Porque o meu pai é mais o método tradicional, ele já é conhecido no mercado, então é aquele método mais tradicional de pegar o telefone, ligar, né? Indicação. Aí eu trouxe essa parte mais, né, de mídia social, de outros canais de comunicação, fortalecer os canais de comunicação, e-mail marketing. Estou sabendo que tem novidade, parece que você vai começar um canal aí para, né, trazendo conteúdo para esse mercado, não é isso? Então, essa é a ideia, o ano passado a gente fez uma iniciativa também bem legal, que é o Estúdio de Desenvolvimento da Carmelo, inspirado lá na Santoni, né? Porque a Santoni, ela tem toda essa estrutura, né? Além de produtora, ela tem a escola, que vai gente do mundo inteiro, ela desenvolve projetos para marcas, com parceiros fornecedores de fios. Então, eu pensei assim, o que eu posso agregar de valor, né? Eu fiz uma parceria com a DP Designs, com a Nilit também, que é nosso parceiro de fios, Fabi. Braço, Fabi. Braço, Fabi. E aí, para criar, assim, mostrar para o mercado, né, para os clientes que já têm, para os clientes que eventualmente queiram entrar nesse mercado, todo o potencial da máquina, estimular a criatividade. Então, a gente lançou, assim, a cada 2 meses, desenvolveu alguns produtos, isso em 3D,
que é muito legal, que é mais uma tecnologia que veio para ajudar. Tá. E consegue visualizar melhor cada ponto de malha, como que a roupa vai ficar, né? Entendi. Então, assim, algumas iniciativas que a gente sempre pensando em oferecer o melhor para o cliente. E cada vez mais próximo dos clientes, né? Essa é a ideia, porque o sucesso do cliente, né, Henry, é o nosso sucesso. Com certeza. Então, E eu tô sabendo, inclusive, que vocês vão participar do ANDM, né? Que acontece agora no final de novembro. sim, tô bem Aliás, empolgada. que data que é mesmo, Enzo? 23 a 25. Enzo? Isso. Oi, Enzo. Não, eu perguntei a data do evento e tal. O que você está fazendo? Tô vendo passagem já. Quem disse que você vai? Não é agora, 23? Mas quem disse que você vai? Balneário Camboriú. Nossa, Itapema, resort. Ah, não é em Acapulco? É, em Balneário Camboriú. Vou comprar. Eu quero te ver lá, ele vai estar, isso eu sei. Eu vou tá Você lá. viu, né? Exato. Tô comprando agora. Isso aí. Eu vou estar lá representando o programa. Viu? Vamos participar de um talk em parceria com a Epson. Vamos entrevistar o Alexandre Ilkovic, Opa. né? E vai ser show, tenho certeza disso. Você acha que eu vou Mas você não foi Não, convidado. e você tá não. convidado para passar no meu stand também. Não, lógico que eu vou lá, Adri. Aliás, o Ivan Jasper, que é o idealizador do evento, tem um recado para dar pra gente. Roda aí. Fala, Henry. Fala, Adriana. É um prazer a gente estar aqui hoje, dando esse recado aqui no Texto Show, que vai estar conosco aqui nos dias 23, 24 e 25 de novembro, no ANDM, o Negócio da Moda. O Negócio da Moda é o que acontece antes, muito antes da moda estar na passarela, como os profissionais pensam moda, como as empresas se posicionam no mercado. E esse ano, de fato, será um grande reencontro para todo o setor têxtil, calçadistas, acessórios, enfim, quem faz acontecer dentro desse universo. É um evento que ele reúne, na verdade, os principais players, são mais de 60 speakers nesses 3 dias. No primeiro dia a gente vai falar sobre business e marketing, no segundo dia, no dia 24, sobre design e comportamento e no terceiro dia sobre inovação e empreendedorismo. É um prazer poder receber todos vocês aqui nos dias 23 e 24 e 25 de novembro no Resort da Pema Beach, em Santa Catarina. Valeu, Ivan. Logo mais, tamo junto aí. Oi. Confere seu e-mail aí, deu ok a compra da passagem. Você como que você não vai? Quem disse que você vai? Você insiste Você nisso? vai ter Texto Show sem eu. Ah, meu Deus do céu. Quero a Rodrigo. musiquinha lá também, hein? Pronto, vai tocar lá no Quero a stand da musiquinha. Carmela. Vai tocar lá no stand da Pode Carmela. ir. Já arrumei um lugar, uma coisa pra você fazer lá. Atrair pessoas, esquece. Isso aí. Rodrigo, o que vocês vão levar pra lá? Então, né, quando o Ivan me ligou, entrou em contato com a gente, eu nem conhecia, né, já está na 6ª edição. O evento eu achei é muito legal, muito você vai legal. Eu gostar achei bastante. o formato super legal, porque ele tem 3 eixos, né, então, Marketing, marketing, business. networking, Exatamente. inovação, e é um evento direcionado para moda. Eu falei, poxa, era o que eu queria, né? Porque a gente está acostumado a fazer a Febratex, né? Mas a Febratex é um negócio mais amplo. Esse Sim. é mais focado, né? Então eu falei, poxa, é uma super oportunidade da gente levar a máquina de fazer roupa sem costura. Porque Vocês vão levar lá. Vamos. Vocês vão estar. A máquina vai estar Vai funcionando? estar rodando, vai estar fazendo um produto que já sai para vestir. Aí você esquecer cueca, Enzo, já faz uma. Sem necessidade de costura, de nenhum outro processo, É. para a gente mostrar mesmo, né, para assim, muitos influenciadores, pessoas de moda, às vezes já ouviram falar na tecnologia, usam produtos, mas nunca viram, né, o que é e como faz. Então a gente vai ter essa super oportunidade de estar lá divulgando, apresentando, né, no stand, e eu tô super empolgada. Não, você vai gostar muito, Dri. Aliás, você que não conhece o NDM, porque é o que a gente estava falando, tem muitos eventos de moda, com desfile e tudo mais, tem os eventos para a indústria, e o NDM, que é o negócio da moda, ele fala justamente sobre o negócio, Exato. que é a moda. Exato. E vai muita gente legal, os stands são super legais também, tem muito conteúdo legal, Dri, você vai gostar pra caramba. Sim, vai ter conteúdo, vai ter gente apresentando seus produtos e a gente não pode deixar a tecnologia e inovação de lado, né? Porque é isso que é o motor do mercado, né? Então, eu acho que assim, caiu perfeitamente
para a gente estar lá e vai ser uma exposição bem legal. Vocês vão num ano especial, que é a retomada, né, dos encontros presenciais. E mais especial ainda é que é a primeira vez que a gente vai transmitir o Têxtil Show diretamente lá do NDM. Poxa, muito legal, hein? Né? Não, vai ser legal. Legal. Ivanzão, abraço. Logo mais eu tô junto com a Adri aí no NDM. Estamos aí. Adri, quais as expectativas que você tem aí para o setor têxtil no Brasil e no mundo? Henri, a gente sempre fica otimista, né? Já que a gente tem que estar, né, com uma visão otimista, porque a gente trabalha com isso, né? Você sabe que o Brasil, ele é vocacionado para o têxtil, né? O têxtil foi uma das primeiras indústrias do Brasil. E o Brasil é o único país do Ocidente que tem todos os elos da cadeia. Ele vai da fibra até a comercialização. Eu acho o seguinte, a gente está otimista, mas a gente tem que pensar em mudanças na política para a indústria em geral, inclusive a indústria têxtil. Nos últimos anos, a gente teve assim, políticas equivocadas que fizeram o Brasil se desindustrializar muito precocemente, né? É um estado grande, uma carga tributária grande, muita burocracia sobre os empresários, uma legislação trabalhista obsoleta. Isso foi desmotivando e foi fechando várias empresas, né? Então, hoje a gente tem que reverter esse cenário. O Brasil é um país de pessoas empreendedoras, um mercado que tem muito potencial, principalmente consumidor. O empresário é muito resiliente, exemplo é o que aconteceu na pandemia, né? E quão importante é a indústria têxtil, né? Que forneceu EPIs, máscaras. Perfeito. Então, a gente tem tudo para crescer, só precisa realmente o Estado não nos atrapalhar, né? Essa é a minha visão. E eu acho que está tendo... Vocês que representam uma multinacional, como é que os italianos veem vocês aqui hoje? O que eles falam do nosso mercado? O Brasil, ele é sempre esse mercado que ele tá para crescer e às vezes retrocede um pouquinho. Mas levando em consideração a América Latina, América do Sul, nós somos uma potência, né? Existem países vizinhos aqui que não tem nem indústria. Então, eles consideram muito o Brasil, né? E sabem do potencial, mas realmente, às vezes, essas decisões políticas, econômicas e políticas atrapalham. E a gente tem aí, né? A gente vai ver agora com essa questão da sustentabilidade, a cadeia global de fornecimento, pressões sobre o fast fashion, sobre produções que não respeitam a parte social, né? Vão jogar pressão sobre essas marcas para que elas, de alguma forma, mudem essa trajetória. Então, eu vejo com otimismo, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande, não só para atender o mercado interno, mas também para exportar. E a gente acredita muito nas nossas tecnologias, por exemplo, de meias, porque é muito automatizado. A tecnologia do sem costura vem crescendo muito no mundo, no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia, em 2018 foram 38 mil máquinas vendidas desde o final da década de 90, né? Tá. Esses últimos 3 anos aumentou muito mais esse número. Então, a gente acredita que essas novas tecnologias, elas vêm para mudar e para ajudar o empresário, você fazer produtos que atendam às novas demandas do consumidor, produtos funcionais, bem-estar. Enfim, então eu acho que tem muito potencial. Legal, Adri. E quais as dicas que você daria para quem quer começar a empreender nesse mercado com máquinas circulares, por exemplo? Olha, a dica é você conhecer um pouquinho, falar com a gente. Ó o merchan. Saber como é que funciona. A gente vai falar, né, o investimento, mais ou menos o tempo que é esperado de retorno, né, como que está o mercado, o potencial. E investir, né? Eu acho que agora a gente está também numa fase complicada de juros voltando a patamares mais altos, mas quando isso voltar à normalidade,
O brasileiro, é o que eu te falei, é muito empreendedor. Sim. E ele vai procurar, e ele vai atrás de tecnologias, ele vai atrás de produtos novos. E eu acho que tem tudo para dar certo mesmo. Quem quiser pra falar com prosperar. você, Quem quiser com a falar, Carmelo. é só entrar em contato com a gente. Quem tiver já nesse mercado têxtil, mercado de confecção, quer fazer coisas novas, né? Pode vir falar com a gente que a gente... Fala com a Adri, é com você mesmo? Ou é com a Fê que É veio com o aí? time. Ó, a Fê tá ali, de Tá olho, ali, hein? tá ali. Tá só controlando o que vai falar. Exato. Não, vai falar com... A gente vai deixar os contatos aqui Todo embaixo. mundo da Carmelo tá apto a responder, a ajudar. E é o que eu falei, né? O sucesso, a gente quer mais é que a indústria cada vez cresça e fique mais relevante, tenha esse protagonismo de volta como sempre teve. Legal, Adri. Super obrigado por você estar aqui com a gente. Imagina. Espero que você tenha gostado. Adorei. Desculpa pelo Enzo, Não, tá, mas eu espero que o resto desculpa. tenha sido tudo bem. Não, o resto foi tudo excelente. Volte sempre Espero que você tenha gostado do presente e nos vemos no no ONDM, No 23, ONDM. 24 e 25 de novembro. Isso aí. Espero que você tenha gostado. Espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas sobre as máquinas circulares. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui seu comentário que a Adriana responde. Combinado? Combinado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda quinta-feira tem programa novo que vai ser show, porque o têxtil... Show! Nossa. Desculpa, Adri.